Imagine só. Dedicou a alma à sua horta, preparou cuidadosamente os canteiros, semeou debaixo do inverno, sonhando com uma colheita farta e precoce. Mas na primavera, em vez de rebentos exuberantes, a desilusão, canteiros vazios, onde nada germinou. O que é que correu mal? Parecia que tinha feito tudo certo, seguindo os conselhos dos jardineiros experientes, mas o resultado foi um fracasso total. Qual é o erro principal que pode anular todo o seu esforço? Hoje vamos desvendar este erro fatal, que é a causa mais comum da perda de colheitas na sementeira de inverno. E o mais curioso é que, muitas vezes, é cometido com a melhor das intenções. Prepare-se para descobrir uma verdade que vai mudar a sua forma de ver a sementeira de outono e inverno e permitir-lhe colher muito mais cedo do que os seus vizinhos. Está pronto para conhecer este segredo? Então, vamos a isso. A sementeira de inverno é, sem dúvida, um dos métodos mais intrigantes e, aparentemente, mais paradoxais na jardinagem. A ideia de semear em solo gelado, com neve lá fora e não sob o sol quente, pode parecer loucura para um novato. Mas, na verdade, é uma prática antiga e extremamente eficaz, que acelera significativamente o processo de colheita. O objetivo principal da sementeira de inverno é permitir que as sementes passem por uma estratificação natural em condições frias. Isto imita o processo natural, onde as sementes caem no solo no outono, sobrevivem ao inverno e na primavera, assim que chega o calor, germinam todas em conjunto. Este método permite-lhe obter verduras, rabanetes, cenouras e até algumas flores semanas, ou mesmo um mês, mais cedo do que na sementeira primaveril. Além disso, as plantas cultivadas a partir de sementes semeadas no inverno são frequentemente mais robustas e mais resistentes a doenças e pragas. Acredita-se que são temperadas pelas condições rigorosas do inverno. Contudo, apesar de todas as vantagens, a sementeira de inverno está cheia de armadilhas, e uma delas, a mais traiçoeira, é capaz de deitar por terra todo o seu trabalho. Então, vamos direto ao ponto. Qual é o erro fatal que pode arruinar completamente sua colheita na semeadura de inverno? Você vai se surpreender, mas é semear muito cedo. Sim, você ouviu bem. Parece lógico, quanto mais cedo você planta, mais cedo a semente deve germinar. Mas, no caso da semeadura de inverno ou outono, essa regra joga contra você. Muitos jardineiros, na ânsia de se antecipar às geadas fortes, acabam semeando quando a temperatura ainda está acima de zero, ou apenas caindo para perto do ponto de congelamento. Eles acreditam que, assim, as sementes vão se enraizar melhor ou começar a brotar. Mas, na verdade, essa atitude leva a consequências catastróficas. Lembre-se de como a natureza funciona. As sementes precisam passar por um período de frio intenso para entenderem que o inverno acabou e que é hora de germinar. Se você semear muito cedo, com temperaturas amenas, as sementes podem quebrar a dormência e liberar brotos minúsculos. E é exatamente aí que reside o grande perigo. O menor sinal de frio extremo, ou a chegada da geada verdadeira, simplesmente matará esses brotos tenros. Eles não tiveram tempo suficiente para ganhar força e resistir às baixas temperaturas. É como ter um bebê no meio da floresta, no auge do inverno, sem ter preparado um abrigo quente para ele. Para este segmento, seria ideal uma ilustração de sementes que mal saíram da terra, cercadas por gelo e neve. O mito que estamos derrubando é este: semeadura precoce não significa colheita antecipada. O segundo ponto crucial, que está diretamente ligado ao erro de plantar muito cedo, é a falha em respeitar a temperatura ideal. Para a semeadura de inverno, é fundamental que o solo já esteja levemente congelado, ou pelo menos que a temperatura esteja estável, rondando os 0 graus Celsius ou abaixo disso. Por quê? Porque as sementes precisam dormir durante o inverno e só devem acordar quando o período de frio mais intenso tiver passado. Se você planta em solo quente, elas recebem o sinal para germinar.
E se, depois disso, vier um degelo seguido de mais geada, isso é um golpe duplo na colheita futura. As sementes podem começar a inchar, depois congelar e morrer. Imagine que você acordou um urso da hibernação e está tentando forçá-lo a dormir de novo, e ainda no meio do frio. Isso não só não vai funcionar, como vai causar um grande problema. A hora certa para o plantio de inverno é quando as temperaturas negativas já estão estáveis, e o solo pegou uma leve crosta de gelo, mas ainda não congelou profundamente. O ideal é quando a terra está um pouco congelada, mas você ainda consegue abrir ou mexer nela para semear. Para a visualização, podemos mostrar um termômetro no solo, marcando uma temperatura negativa, e ao lado, uma pá pronta para o trabalho. Com isso, desmistificamos aquela ideia de que o importante é terminar antes que a neve caia. A terceira falha comum, e igualmente desastrosa, é a escolha incorreta das culturas para a sementeira de inverno. Nem todas as plantas são adequadas para este método. Tentar semear algo que não foi feito para passar o inverno ao ar livre resultará numa perda total da colheita, 100% de certeza. Por exemplo, culturas que gostam de calor, como pepinos, abóboras, tomates ou pimentos, são totalmente desaconselhadas para a sementeira tardia. As sementes destas plantas simplesmente congelarão ou apodrecerão, mesmo que consigam começar a germinar. E atenção, até mesmo algumas culturas resistentes ao frio têm as suas particularidades. A escolha ideal deve recair sobre as plantas cujas sementes precisam de estratificação ou que suportam bem as grandes variações de temperatura. Estamos a falar de cenoura, beterraba, rabanete, alface, espinafre, endro, salsa, azeda, xerovia e semente de cebola, a chamada cebola negra. Além disso, muitas flores anuais funcionam bem, como a calêndula, a papoila da Califórnia e a cosmos. É fundamental lembrar que, mesmo dentro destas categorias, há variedades mais adequadas para a sementeira no frio e outras que foram desenvolvidas especificamente para a plantação na primavera. Referência visual: colagem de sementes, onde algumas estão riscadas com um X vermelho e outras assinaladas com um visto verde. E assim, desmistificamos a ideia de que pode-se plantar tudo o que quisermos no inverno, porque isso serve de endurecimento para a planta. O quarto erro crucial é utilizar sementes de má qualidade. Se você optar por sementes antigas, fora da validade ou de origem desconhecida, as chances de sucesso na sua sementeira de outono ou inverno caem para quase zero. As sementes destinadas a este tipo de plantio devem ser frescas, saudáveis e ter uma taxa de germinação comprovadamente alta. Isso é fundamental, pois as condições que elas enfrentarão durante o inverno são muito mais severas do que as do plantio de primavera, em solo quente. Pense nisto: você enviaria uma equipa fraca e destreinada para uma expedição ao Polo Norte? O resultado seria, obviamente, um desastre. O mesmo acontece com as sementes. Elas precisam de um grande estoque de vitalidade para conseguir resistir ao frio extremo, aos degelos e às geadas, e ainda assim, na primavera, germinar de forma uniforme e vigorosa. Portanto, ao escolher suas sementes, preste sempre atenção à data de produção e validade. Compre apenas de produtores e fornecedores de confiança. Aqui, podemos mostrar um close-up da embalagem das sementes, com a data de validade bem destacada e o rótulo Sementes Frescas. É a melhor forma de garantir a qualidade do seu material de plantio. A quinta falha comum é enterrar as sementes de forma muito superficial, ou, inversamente, muito profunda. Ambas as situações são igualmente prejudiciais para a semeadura de inverno. Se as sementes ficarem muito perto da superfície, elas podem ser levadas pela chuva, varridas pelo vento ou simplesmente devoradas pelos pássaros. E o que é pior, elas ficam mais expostas às variações bruscas de temperatura, o que também causa a morte delas. Um plantio muito raso
não oferece a proteção necessária contra os fatores externos. Por outro lado, se as sementes forem enterradas muito fundo, será difícil para elas germinarem na primavera. O solo acima delas estará muito denso e pesado, e as jovens plântulas simplesmente não terão força suficiente para alcançar a luz. Imagine um pintinho recém-nascido soterrado por um monte enorme de terra. A profundidade de plantio deve ser ideal para cada cultura específica, mas, em geral, ela é de 2 a 3 vezes maior que o tamanho da própria semente. Um esquema mostrando a terra com sementes em diferentes profundidades, onde a profundidade correta está destacada. Isso enfatiza a importância de um plantio preciso. O sexto erro, que à primeira vista pode parecer insignificante, mas é absolutamente crucial, é a cobertura morta insuficiente ou a sua total ausência. Depois de semear as sementes, é fundamental garantir uma proteção extra durante o inverno. A cobertura morta ajuda a estabilizar a temperatura do solo, evitando que congele rapidamente e, o que é igualmente importante, protege as sementes da erosão causada pela chuva, ou lixiviação, e pelo vento. Se deixar o canteiro desprotegido, sem esta camada, ele estará muito mais vulnerável aos caprichos do clima de inverno, flutuações bruscas de temperatura, chuva gelada e ventos fortes. Como material de cobertura, pode usar folhas secas, palha, raminhos de pinheiro ou até mesmo uma camada de neve. Mas atenção, não aplique uma camada excessivamente grossa. Isso pode criar um efeito de estufa, provocando a germinação prematura das sementes. A cobertura deve ser leve e permitir a circulação do ar. Ela funciona como um cobertor para as suas sementes, mantendo-as em condições estáveis e confortáveis até a chegada da primavera. Sem este cobertor, será muito mais difícil para as sementes sobreviverem ao inverno. Visualize o canteiro coberto com uma espessa camada de palha ou folhas secas, criando um local aconchegante e protegido. Esta imagem ajuda a fixar o princípio da cobertura morta. O sétimo erro que frequentemente leva ao fracasso é negligenciar a preparação do solo. Muitos hortelões pensam que para a sementeira de inverno basta apenas revolver a terra e semear. Mas isso está longe de ser verdade. O solo deve ser fértil, leve e ter uma boa drenagem. Se o solo for pesado, argiloso e reter muita água, as sementes podem apodrecer durante os períodos de degelo, ou simplesmente não conseguirão germinar na primavera devido à compactação. Além disso, o solo deve ser cuidadosamente limpo de ervas daninhas e das suas sementes, para que na primavera os rebentos jovens não compitam por nutrientes e luz. Incorpore composto ou humus com antecedência para enriquecer o solo com nutrientes. Cave bem o canteiro, desfaça os torrões e nivele a superfície. Imagine que está a preparar o berço para um bebê. Não o colocaria num lugar sujo e desconfortável, certo? A história é a mesma com as sementes. Elas precisam de condições confortáveis para uma dormência de inverno e uma germinação bem-sucedidas. Ilustração. O processo de cavar e fertilizar o solo com a adição de composto, mostrando como a terra fica solta e nutritiva. O oitavo erro que pode destruir a sua colheita é negligenciar a drenagem. Em plantios feitos no final do outono ou no inverno, onde o solo passa por ciclos de congelamento e degelo, além de enfrentar nevascas e o derretimento da neve na primavera, uma boa drenagem é crucial. Se a água ficar estagnada nos canteiros, as sementes podem sufocar ou apodrecer. Isso é especialmente relevante em regiões com um lençol freático elevado ou em terrenos localizados em baixadas. Certifique-se de que os canteiros estão elevados ou têm uma ligeira inclinação para permitir o escoamento do excesso de umidade. Você também pode incorporar areia ou cascalho fino ao solo para melhorar as suas propriedades de drenagem. Imagine construir uma casa num pântano sem alicerces. É pouco provável que ela dure muito tempo. O mesmo acontece com as sementes. Se estiverem constantemente encharcadas, terão um destino infeliz.
A imagem ilustra uma secção transversal do canteiro, mostrando as camadas do solo e a camada de drenagem por baixo, por onde a água escoa lateralmente. Isso reforça a importância de um bom sistema de drenagem. O nono erro comum é o excesso de rega após a semeadura de outono ou inverno. Parece que as sementes precisam de umidade para germinar, mas no caso do plantio pré-inverno, isso pode ser fatal. Se você regar o canteiro abundantemente após plantar, a água pode congelar e formar uma crosta de gelo. Essa crosta sufoca as sementes ou as empurra para fora, para a superfície. Além disso, o excesso de umidade pode estimular a germinação precoce, o que resultará na morte das plântulas quando as geadas chegarem. As sementes destinadas ao plantio de outono, inverno, devem ser semeadas em solo seco ou apenas levemente úmido. Elas receberão umidade suficiente com o derretimento da neve na primavera. Se você sentir a necessidade de umedecer o solo, faça-o de forma muito moderada, molhando apenas superficialmente a camada superior. A regra de ouro é: não deixe as sementes acordarem antes da primavera. Ilustração: um close-up de gotas de água congelando na superfície do solo, com sementes visíveis por baixo. Essa imagem reforça o perigo do excesso de rega. O 10º erro, e um muito comum, é o excesso de sementeira, ou semear demasiado junto. Na ânsia de maximizar a colheita, os jardineiros e agricultores amadores muitas vezes semeiam as sementes muito apertadas, na esperança de que, assim garanto que algo nasce. Contudo, em sementeiras feitas, por exemplo, antes do inverno, isto é especialmente perigoso. Se as sementes germinarem muito juntas, elas vão competir intensamente por nutrientes, luz e, claro, espaço para crescer. Além disso, plantações densas são muito mais vulneráveis a doenças e pragas. A competição pelos recursos será tão intensa que, mesmo as plantas que sobreviverem, estarão fracas, e o resultado será uma colheita pobre e escassa. Lembre-se, é muito melhor semear com mais espaçamento e obter plantas fortes e saudáveis do que ter uma plantação densa, mas com rebentos raquíticos. Imagine que está a tentar encher um autocarro com 50 passageiros, quando só há 10 lugares disponíveis. O resultado será um caos total e desconforto para todos. Siga as recomendações de espaçamento entre sementes que estão na embalagem, ou, se preferir, semeie ligeiramente mais espaçado. Uma ilustração visual disso seria mostrar 2 canteiros lado a lado, um com os rebentos distribuídos de forma uniforme e o outro com sementes muito juntas, resultando em plantas fracas. Isto mostrará claramente a diferença. O 11º erro, frequentemente esquecido, mas de grande importância, é a falta de identificação dos canteiros. Depois de semear as sementes para o inverno, todos os canteiros ficam com um aspecto idêntico. A neve cobrirá todos os vestígios, e na primavera, você corre o risco de se esquecer do que foi plantado e onde. Isso pode levar a que cave acidentalmente um canteiro com rebentos valiosos, ou que não consiga identificar a tempo o que exatamente germinou. Imagine que enviou uma carta sem endereço de remetente. Ela simplesmente vai perder-se. Por isso, imediatamente após a sementeira, instale marcadores resistentes e bem visíveis em cada canteiro. Podem ser estacas de madeira com os nomes das culturas ou placas de plástico resistentes ao gelo. É fundamental que registre no seu diário de jardinagem o que foi semeado e em que local. Isto irá poupar-lhe imenso tempo e estresse na primavera. A correta identificação dos canteiros é crucial. Se puder, mostre um plano detalhado com as pequenas placas a sair da neve, indicando os nomes das culturas. Isso reforça a importância da marcação. O 12º erro, negligenciar a proteção contra roedores e aves. No inverno, quando a comida é escassa, roedores como camundongos e ratazanas ficam extremamente ativos na busca por alimento. Eles devoram suas sementes recém-plantadas com o maior prazer. O mesmo acontece com as aves, que na primavera, assim que a terra se livra da neve,
começam a bicar e a arrancar os brotos que acabaram de germinar. Isso pode virar um problema sério, especialmente se o seu terreno fica próximo a matas ou campos abertos. Por isso, após a semeadura, é fundamental adotar medidas de proteção. Você pode usar repelentes específicos para roedores ou cobrir os canteiros com uma tela de malha fina, que serve como barreira contra as aves. Alguns jardineiros até recorrem a pequenas armadilhas. Não é paranoia, é puro bom senso. Imagine que você preparou um banquete para a família, mas em vez deles, a festa foi devorada por convidados indesejados. Ilustração: um canteiro parcialmente coberto por uma tela fina e silhuetas de pássaros voando ao redor. Isso ilustra claramente as medidas de proteção. O 13º erro é a preparação inadequada ou incorreta das sementes. Embora a sementeira de inverno não exija, regra geral, a imersão ou a germinação das sementes, algo que é comum na primavera, algumas culturas podem beneficiar significativamente de um tratamento prévio. Por exemplo, sementes com cascas muito duras, como as de salsa ou pastinaca, podem precisar de escarificação, que é o dano controlado da casca, para garantir uma melhor taxa de germinação. É também crucial garantir que as sementes não foram tratadas com inseticidas ou fungicidas, especialmente se o seu objetivo é uma colheita biológica e ambientalmente limpa. Leia atentamente as instruções na embalagem das sementes. Alguns fabricantes indicam se as sementes são adequadas para a sementeira de inverno e se exigem ou não algum tratamento prévio. A utilização de sementes não tratadas ou não preparadas pode reduzir drasticamente a percentagem de germinação e, consequentemente, o rendimento da colheita. Ilustração: plano detalhado de várias sementes, algumas das quais apresentam cortes microscópicos na casca. Isto demonstra o processo de escarificação. O erro número 14 é ignorar totalmente as condições climáticas locais. A sementeira de outono ou de inverno não é um método universal que funcione bem em todas as regiões. O que é excelente no sul pode ser uma catástrofe no norte e vice-versa. Em regiões com invernos muito rigorosos e longos, onde o solo congela profundamente e há geadas intensas, a sementeira tardia pode ser arriscada demais. As sementes podem simplesmente congelar e morrer. Por outro lado, em regiões com invernos mais amenos e com neve, onde ocorrem descongelações frequentes, semear cedo demais pode levar à germinação precoce e, consequentemente, à morte das plântulas. É fundamental estudar as particularidades da sua área. A data média de início das geadas estáveis, a profundidade do congelamento do solo e o volume de precipitação. Consulte jardineiros ou agricultores locais experientes. A sua experiência de anos pode ser inestimável. Visualmente, seria útil ter um mapa com zonas marcadas, indicando as áreas favoráveis e desfavoráveis para a sementeira tardia. Isso ajudaria a ilustrar claramente as diferenças regionais. O 15º erro, frequentemente cometido por iniciantes, é a falta de planejamento. O plantio para o inverno não admite espontaneidade, exige organização. É essencial planejar com antecedência. Quais culturas você vai plantar? Onde exatamente? Quanto espaço elas vão ocupar? E qual é o momento certo para isso? Se você decidir apenas plantar qualquer coisa antes do frio, corre o risco não só de perder a colheita, mas também de se confundir totalmente com o layout dos canteiros na primavera. Crie um mapa da horta, anote o que e onde você vai semear e leve em consideração a rotação de culturas. Prepare o solo e todas as ferramentas necessárias com antecedência, antes que o frio chegue. Imagine que você está embarcando em uma viagem sem mapa e sem reservas de hotel. Qual a probabilidade de essa viagem ser bem-sucedida? Muito baixa. Um planejamento minucioso é a chave para o sucesso na semeadura de inverno. A ilustração que acompanha este ponto é a de uma pessoa debruçada sobre o mapa do jardim, com caneta e bloco de notas, planejando seus canteiros. Isso demonstra claramente
A importância do trabalho preliminar. O 16º erro é a utilização de variedades que não são resistentes ao frio. Mesmo que você tenha escolhido a cultura certa para a sementeira de outono-inverno, é fundamental prestar atenção à variedade. Algumas variedades de cenoura, beterraba ou rabanete foram desenvolvidas especificamente para a sementeira de primavera e, por isso, não toleram bem o período de inverno em campo aberto. Elas podem ser mais sensíveis às geadas ou ter uma forte tendência a espigar, ou seja, ao florescimento prematuro, quando a primavera chegar. Procure sempre nas embalagens por indicações como para sementeira de outono-inverno, resistente à geada ou variedade tolerante ao frio. Isso garante que as sementes foram selecionadas e adaptadas a condições climáticas mais rigorosas. Não experimente com variedades desconhecidas, especialmente se você é iniciante nesta prática. É sempre melhor confiar em opções testadas e comprovadas. Como ilustração, visualize duas embalagens de sementes da mesma cultura, mas com rótulos diferentes, para sementeira de outono-inverno e para sementeira de primavera. Isso demonstra visualmente a diferença crucial entre as variedades. O 17º erro é a profundidade insuficiente dos sulcos de plantio. Já mencionamos que enterrar as sementes de forma muito rasa é fatal para elas. No entanto, os próprios sulcos precisam ser fundos o suficiente para que as sementes não fiquem expostas após serem cobertas com terra e depois mulched. Se os sulcos forem superficiais demais, você simplesmente não conseguirá atingir a profundidade ideal de semeadura. Depois de abrir os sulcos, coloque as sementes com cuidado. Cubra-as com solo seco e solto, e só então aplique a cobertura morta. A profundidade do sulco deve ser sempre proporcional ao tamanho da semente e às recomendações específicas para aquela cultura. Imagine que você está tentando colocar um ovo em um buraco raso. Ele ficará para fora e será facilmente danificado. Ilustração. Observe este plano detalhe de um sulco profundo e bem feito, pronto para a semeadura. Isso ilustra perfeitamente como seu sulco deve ser. O 18º erro que pode prejudicar seus futuros brotos é a compactação do solo após o degelo. Na primavera, quando a neve começa a derreter e é seguida por chuvas, o solo dos canteiros pode ficar extremamente compactado, principalmente se for um solo pesado e argiloso. Isso cria uma barreira invisível para os brotos delicados, tornando extremamente difícil para eles romperem a superfície e alcançarem o sol. Depois que toda a neve desaparecer e o solo estiver um pouco mais seco, solte cuidadosamente a camada superficial com um ancinho. Tenha o cuidado de não danificar as sementes que já germinaram ou os brotos que estão a aparecer. Isso garantirá o acesso de ar às raízes e facilitará a germinação. Não faça isso se o solo ainda estiver muito molhado, para não piorar a compactação. Ilustração. Uma pessoa usando um ancinho para soltar suavemente a camada superficial do solo, com jovens brotos a espreitar da terra. Isso ilustra o cuidado correto a ser tomado na primavera. O 19º erro, e frequentemente subestimado, é ignorar a necessidade de proteção contra o sol forte da primavera. Embora queiramos colheitas precoces, o sol primaveril pode ser demasiado agressivo para as plântulas recém-germinadas, especialmente se, após um inverno frio, ele se tornar subitamente muito forte e intenso. Isto pode levar a queimaduras solares ou ao rápido ressecamento do solo. Assim que as plântulas surgirem, pode ser necessário sombrear ligeiramente os canteiros, principalmente nos dias mais soalheiros. Pode-se usar uma manta de proteção, agromanta, ou uma rede de sombreamento leve, esticada sobre arcos ou estruturas simples. Isso ajuda a proteger as plantas jovens do estresse e proporciona-lhes condições de crescimento mais confortáveis. Imagine que acabou de sair de uma caverna escura para a luz solar intensa. Os seus olhos precisam de proteção. O mesmo se aplica aos jovens rebentos. Ilustração visual. Um canteiro coberto por uma agromanta leve, protegendo as plântulas do sol forte.
Isto ilustra como devemos proteger os rebentos corretamente. E por fim, o 20º e último erro, mas não o menos importante, é o pânico e a intervenção excessiva. Quando alguns jardineiros notam que a germinação está lenta ou não tão uniforme quanto desejariam, entram em pânico, desenterram as sementes, transplantam-nas, ou pior, abandonam os cuidados, assumindo que perderam tudo. A sementeira de inverno exige paciência e, acima de tudo, confiança na natureza. Nem todas as sementes vão germinar ao mesmo tempo, e isso é perfeitamente normal. Dê-lhes tempo. Se fez tudo como deve ser, mais cedo ou mais tarde, terá uma germinação uniforme e saudável. O essencial é não interferir sem necessidade e evitar tirar conclusões precipitadas. Continue a cuidar dos canteiros normalmente, regue, monde ou limpe as ervas daninhas e areje a terra, mas sem exageros. Imagine que está à espera de um comboio. Não faz sentido andar a correr pela plataforma e a puxar o maquinista. Ilustração: um indivíduo a observar calmamente um canteiro, onde brotos verdes começam a surgir gradualmente, com uma expressão serena no rosto. Isto ilustra a importância da paciência. Chegamos ao fim e revelamos 21 erros cruciais que podem arruinar a sua colheita na sementeira de inverno. Mas o principal, o mais traiçoeiro e comum de todos, como devem lembrar, é semear cedo demais, enquanto o solo ainda não está congelado. Este é o verdadeiro assassino da sua futura colheita. Lembrem-se, a sementeira de inverno é uma arte que exige paciência e cálculo preciso. A natureza faz a maior parte do trabalho. A sua missão é apenas criar as condições ideais para que as sementes hibernem e despertem na primavera. Agora que sabem como evitar estas armadilhas, podem começar o plantio de inverno com confiança, garantindo uma colheita antecipada e abundante. Não tenham medo de experimentar, mas façam-no com inteligência, aplicando os conhecimentos adquiridos. Graças a estas dicas, vão poupar tempo, esforço e nervos, e, em troca, obterão uma abundância de vegetais e verduras frescas muito antes dos vossos vizinhos. Boa sorte nas vossas atividades de jardinagem. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Se ele foi útil, por favor, deixem o vosso gosto, like, subscrevam o nosso canal e ativem o sininho para não perderem os próximos episódios. E claro, partilhem nos comentários. Que erros cometeram no plantio de inverno? Ou talvez tenham segredos que estão dispostos a partilhar. Estamos muito curiosos para saber a vossa opinião.